Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom, hoje nós iremos falar sobre arte gótica. Na aula anterior a gente viu sobre arte românica. Tanto a arte românica quanto a arte gótica, eu estou me referindo à arte do Império Romano do Ocidente, tá? Não vão confundir, tá bom? Tem que lembrar. E a arte gótica, na verdade, já é o segundo período. Surgiu, agora vamos lá. Esse estilo de arte, ele surgiu lá no século XII, tá? E logo no início do século XII ainda predominava essa arte românica, mas depois de um tempo ela foi modificando. E também se caracteriza pelo fato de as pessoas começarem a sair dos campos e migrarem novamente para a cidade. Só lembrando que quando a gente falou sobre arte românica, foi o momento onde as pessoas estavam saindo das cidades e migrando para o campo, porque o campo era o local mais seguro para eles, tá? E quando a gente está falando sobre arte gótica, já no século XII, as pessoas agora estão migrando novamente para a cidade, tá? E com isso acaba surgindo o quê? Uma nova classe social que é conhecida como a burguesia urbana, tá? Como eu falei para vocês, a cidade voltou a ser o lugar onde as pessoas se encontravam e trocavam informações, tá bom? Logo no início eu acabei falando para vocês também que o quê? Que no começo lá do século XII ainda predominavam algumas características da arte românica, só que depois de um tempo começou o quê? A acontecer mudanças nessa arte, até que chegou na arte que a gente conhece como arte gótica, tá? Continuando. Bom, essas construções góticas, né, elas eram grandes e extremamente belas. E muitos livros relatam, né, que elas pareciam algo, né, realmente pareciam algo de outro mundo, justamente por causa dessas construções extremamente alongadas, tá? Diferente da arquitetura românica, elas prezavam pela verticalidade. Então, ou seja, são igrejas longas que estão sempre apontando para o céu, que era o caminho onde a população deveria seguir, né? O caminho de Deus, tá? Então, lembra, a característica aí dessa arquitetura gótica é a verticalidade. São o que? Igrejas alongadas, são igrejas que sempre apontam o que? Para o céu, tá? Justamente para mostrar o caminho que a população deveria seguir, tá bom? Só que assim como a igreja românica, ela apresenta algumas características algumas surgiram inovações arquitetônicas, né? Para que elas pudessem o quê? Ter a possibilidade de serem alongadas, tá? E aí, quais são essas criações aqui arquitetônicas que surgiram diferentes lá da arquitetura românica? Uma delas é os arcobotantes, tá? Que são barras que sustentavam as catedrais, ajudando na construção de paredes mais leves. Então, ou seja, essas igrejas góticas têm paredes muito mais leves, mais finas, né? E se a gente vai comparar com uma igreja românica, que era uma igreja pesada, era uma igreja onde a parede era grossa. Com isso, tinha pouquíssimas janelas, porque se colocasse muitas janelas, o que iria acontecer? Iria ocorrer o risco de desabamento. E aí, ou seja, nas igrejas góticas, para elas serem alongadas, terem essa verticalidade, foram inventadas algumas inovações arquitetônicas, como os arcobotantes, né? Que é essa sustentação, né, do lado de fora das catedrais. Com isso, fazia com que as igrejas tivessem paredes mais leves, mais finas, vamos dizer assim. E com isso também aumentava a possibilidade de encher essa igreja de janelas, né, de vitrais. Outra inovação da arquitetura aí são os arcos ogivais, tá? Que aumentava essa possibilidade, essa ilusão na altura das catedrais. Eu vou te mostrar cada um deles, tá? Bom, nessa imagem está aí para a gente visualizar os arcobotantes, né? Que é essa construção do lado de fora, essa sustentação do lado de fora da igreja,
que serviu o quê? Para sustentar essas paredes, para que essas paredes ficassem mais finas, mais leves, tá? Acho que vocês conseguem perceber aí que existe o quê? Muitas janelas, então, ou seja, diferente das igrejas românicas, que eram igrejas extremamente escuras, as igrejas góticas são igrejas extremamente o quê? Iluminadas, tá? Outra imagem aí para vocês visualizarem é o quê? São os arcos ogivais, que dá essa ilusão de alongamento, tá? E a imagem de uma das igrejas, assim, com características góticas, tá? Ou seja, elas são alongadas, tá? Tem muitas torres. Continuando. Outra característica da igreja gótica, gente, é que elas possuem o quê? 3 portais, diferente das igrejas românicas que possuíam apenas o quê? Um portal. E aí, como eu disse para vocês, existe o quê? Na hora de estudar sobre a diferença de uma para outra, literalmente a gente tem que focar nessas características da arquitetura, tá? Então, ou seja, existem diversas diferenças entre as igrejas românicas para as igrejas o que góticas, né, para as catedrais góticas. Então, enquanto as igrejas românicas prezavam pela horizontalidade, as igrejas góticas prezavam pela verticalidade, tá? As igrejas góticas também utilizavam os arcos ogivais, utilizavam os arcobotantes, enquanto isso, as igrejas românicas utilizavam as abóbadas de berço e as abóbadas de aresta, tá? E, como eu disse para vocês, na frente das catedrais góticas existem o quê? 3 portais, 3 entradas, já diferente de um único portal nas igrejas românicas. Pelo fato dessas paredes, né, das igrejas góticas serem mais finas, mais leves, surgiram o quê? Tem como característica também os vitrais. Ou seja, esses vitrais são construídos em abundância, então são igrejas extremamente iluminadas. E também a questão da utilização das rosáceas, tá? Que também é um desenho de vidro que representa uma flor, tá? E fica bem na entrada dessas igrejas românicas já, desculpa, góticas, tá? Tá aí um exemplo para vocês, né? Os vitrais, né? Com temas religiosos, lembra lá, tá? Até porque... E as rosáceas também. Lembra que as artes nesse período medieval eram utilizadas com o intuito de evangelizar a população, visto que a maioria da população era analfabeta, tá? Então era extremamente importante que esses vitrais representassem temas relacionados à Bíblia, tá bom? Outra característica aí é a utilização das gárgulas e das quimeras, tá? As gárgulas, tanto as gárgulas quanto as quimeras, elas são umas representações de animais animalescos, né? As gárgulas, elas serviam para escoar a água e as quimeras, elas serviam para enfeitar a igreja. Porém, eu já vi autores relatando que além de terem essa função, elas também serviam para assustar a população, para que as mesmas pudessem o quê? Buscar auxílio dentro das igrejas, tá? Bom, agora falando sobre esculturas góticas, tu precisa lembrar e entender que essas esculturas, elas estão associadas à arquitetura, elas estão ligadas a essa arquitetura, né? Nos tímpanos dos portais ou no interior de grandes igrejas, os trabalhos escultóricos enriqueciam as construções e documentavam na pedra os aspectos da vida humana mais valorizada na época. Então, além de retratar essas figuras religiosas, essas esculturas do período gótico também retratavam o quê? A vida humana, tá? As pessoas o aspecto humano valorizado nesse período. Mas, professora, o que é esse tímpano aí
que tá dizendo aí nos portais. Bora voltar. O tímpano, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui com uma canetinha. O tímpano é justamente essa parte aqui da porta, tá? Fica logo acima da porta. É isso que se chama o quê? Tímpano, tá bom? Vamos voltar. Opa, desculpa. Continuando. Bom, eu trouxe para vocês aí 2 exemplos, né? Que eu decidi destacar para vocês de esculturas góticas que se chama o Cavaleiro, datado da época de 1235, que está na Catedral de Bamberg, e o Nobre Uta, esculpida depois de 1249, que está na Catedral de Nauburg. Eu não sei se é assim que pronuncia, perdão, tá? Bom, bora lá. Primeiro exemplo, né, que é o cavaleiro. E esse cavaleiro, ele revela, na verdade, o vigor, o equilíbrio na composição do volume do corpo do cavalo e do cavaleiro medieval. No ponto de vista do tema, ela revela a cultura da cavalaria medieval, a organização que estabeleceu uma nova estrutura social nas cortes europeias e assumiu a liderança da vida intelectual, até então dominada pelos monges e confinada nos mosteiros, tá? A segunda obra é Nobre Uta, tá? Esse Nobre Uta aí, ele impressiona pela naturalidade, com a mão direita apenas sugerida sobre a veste. A figura feminina parece aconchegar o rosto na gola da capa, plenamente identificada com as tendências naturalistas da época. Esta obra, porém, surpreende por retratar com perfeição o flagrante de uma pessoa real, tá? Então eu trouxe para vocês essas 2 obras aí de esculturas. Bom, meus amores, é isso. Aí a gente encerra a nossa aula a respeito de arte medieval, tá? Na hora de estudar, tem que lembrar de fazer essa comparação, de ver as diferenças dessa arquitetura românica para a arquitetura gótica, é extremamente importante. E lembrar também que quando a gente fala sobre arte românica e gótica, eu estou me referindo à arte do Império Romano do Ocidente, tá bom? É isso, meus amores. Beijo e fiquem com Deus.